Dói. Eu não consigo mover. As palavras raspadas da minha garganta enquanto eu colapsava contra a pedra fria. Minhas pernas dobrando debaixo de mim como um potro recém-nascido. Cada respiração parecia vidro estilhaçado moendo através minhas costelas. O gosto metálico de sangue revestia minha língua. O grande salão esticava impossivelmente longe diante de mim. Tochas lançando sombras dançantes através tapeçarias de batalhas antigas. 4 guerreiros estavam congelados em torno de uma mesa maciça de carvalho. Seus planos de guerra abandonados no meio da frase. Mapas, adagas segurando cantos de pergaminho, cálices de vinho fumegando no ar de inverno, e então silêncio. Dói. Eu não consigo mover. Meu sussurro cortou aquele silêncio como uma lâmina através da seda. Eu observei suas cabeças girar, observei couro e aço se moverem enquanto corpos poderosos ficaram absolutamente imóveis. O sangue manchando meu vestido de serva rasgado espalhou-se mais escuro a cada batimento cardíaco. Eu nunca deveria ter vindo aqui. Nunca deveria ter rastejado por corredores da meia-noite para perturbar o conselho de guerra do Rei Alfa. Mas eu não tinha mais para onde ir. Nenhum outro lugar para morrer. O que o rei Christopher fez em seguida estilhaçou toda a lei, quebrou toda a tradição e transformou não apenas meu destino, mas a alma de um reino inteiro. Foi assim que aconteceu. Meu nome é Alina. Eu preciso dizer isso primeiro antes que a dor leve as palavras. Antes que tudo o que acontece em seguida faça você esquecer que eu era apenas uma garota com um nome. Eu tenho 19 verões de idade. Uma serva ômega nas cozinhas do castelo que esfregava pisos até meus joelhos sangrarem e orava à deusa da lua para permanecer invisível. Invisível era seguro. Invisível significava que os nobres não notavam você. Invisível significava que você poderia sobreviver tempo suficiente para comprar seu contrato de liberdade. Poderia escapar para as aldeias do norte, onde ômegas podiam viver sem medo. Mas invisibilidade requer planejamento cuidadoso quando seu corpo te trai. Os supressores de Siul custavam 3 meses de salário. Ervas amargas preparadas pelo curandeiro do castelo, bebidas a cada lua nova para manter minha natureza ômega adormecida, para manter meu cheiro abafado, para me manter segura de alfas que viam ômegas como propriedade, como prazer, como coisas para serem usadas e descartadas. Eu estava economizando para o próximo lote. Eu estava 2 semanas atrasada. Foi então que meu corpo decidiu que não esperaria mais. O cio veio sobre mim durante os preparativos do jantar, repentino e cruel como uma tempestade de inverno. Minha pele queimava, meu cheiro floresceu pela cozinha como flores silvestres e mel, impossível de esconder. Os outros servos sentiram primeiro, seus olhos arregalados com piedade e medo. Então o chefe mordomo Marcos entrou. Ele era um beta, o que o tornava mais cruel que a maioria dos alfas. Betas se ressentiam de serem pegos entre 2 naturezas, nem poderosos o suficiente para comandar, nem vulneráveis o suficiente para merecer proteção. Marcos descontava seus ressentimentos naqueles abaixo dele, especialmente ômegas, você. Sua voz cortou o barulho da cozinha como a lâmina de um açougueiro. Você em que, garota? Há quanto tempo você está escondendo sua natureza? Eu tentei correr. Tolice desesperada, inútil. Ele me pegou pela minha trança na base das escadas da torre, seu aperto esmagador. Lixo de ômega mentirosa, ele rosnou. Você pensa que pode trabalhar no castelo do rei, comer o pão do rei e esconder o que você é? Você pensa que tem direitos? Eu disse a ele que havia pago o preço do meu contrato, que eu trabalhava honestamente, que eu não prejudicava ninguém. Ele riu. Então ele me arrastou por 3 lances de escadas de pedra e me jogou por elas. Eu me lembro do primeiro impacto, meu ombro atingindo a pedra. O segundo, minhas costelas estalando como galhos secos. O terceiro, quarto, quinto, todos sangrando juntos em uma avalanche de agonia.
Então nada além de chão frio e o gosto de cobre. Quando eu acordei, Marcos tinha ido embora. A torre estava vazia. Meu corpo gritava a cada respiração. Algo estava quebrado dentro de mim, mais profundo que as costelas. Algo que fazia cada movimento parecer morrer, mas eu não podia ficar lá. Ele voltaria, ou enviaria outros, ou eu simplesmente sangraria na pedra e me tornaria outra serva sem nome que desapareceu na noite. Então eu rastejei por corredores vazios, passando por rotações de guarda que eu havia memorizado de 2 anos de servidão invisível, descendo passagens de servos que os nobres nunca viam. Cada movimento era agonia, cada respiração uma oração que eu não acreditava que seria respondida. Eu não planejava alcançar o grande salão. Eu não planejava nada exceto o próximo puxão de meus braços, o próximo arrasto de meu corpo quebrado através da pedra. Mas as portas estavam abertas. Luzes de tochas se espalhavam como salvação, e eu rastejei em direção à luz porque a escuridão significava morrer sozinha. 4 guerreiros estavam em volta da mesa de guerra quando eu colapsei no limiar. Eu os reconheci de servir refeições, de encher cálices de vinho com mãos trêmulas enquanto eles discutiam batalhas e territórios e o preço da conquista. Gideon, a mão direita do rei, cicatrizado e silencioso. Rowan, o estrategista com mapas sempre em suas mãos. Dante, o mais jovem dos comandantes. Mal 20 verões, mas já lendário com uma lâmina. E o rei Christopher, rei Alpha Christopher, tu que havia conquistado 3 reinos antes de seu 25º verão, cujo nome fazia inimigos render e aliados curvar, quem eles diziam tinha gelo em suas veias e morte em seus olhos. Ele estava na cabeceira da mesa, cabelo dourado trançado para a guerra, couro e aço ajustados ao seu corpo como uma segunda pele. Poder irradiava dele como calor de fogo de forja. Eu colapsei a seus pés. Dói. Eu não consigo mover. As palavras eram tudo o que me restava. Minha visão embaçada. Sangue escorria debaixo de mim. Eu esperei que eles passassem por cima do meu corpo, para chamar servos para remover a ômega moribunda de seu conselho de guerra. Em vez disso, o rei Christopher caiu de joelhos ao meu lado. O grande salão ficou absolutamente silencioso. Um rei alfa não se ajoelhava, nem para servos, nem para ômegas, nem para nada exceto coroação e ritos de morte. Mas ele se ajoelhou ao meu lado em meu sangue e respiração quebrada. E quando ele falou, sua voz continha algo que eu nunca tinha ouvido de um alfa antes. Gentileza, quem fez isso com você? Eu esperava que guardas me levassem para os aposentos dos servos. Talvez a ala do curandeiro se eu tivesse sorte. Mais provavelmente eles me deixariam no corredor para curar ou morrer sem perturbar as sensibilidades nobres. Em vez disso, o rei Christopher me levantou em seus braços ele mesmo. O movimento enviou um raio através de minhas costelas quebradas. Eu mordi meu lábio com força suficiente para sentir o gosto de sangue fresco, recusando-me a gritar. Ômegas que mostravam fraqueza convidavam mais crueldade. Mas um pequeno som escapou de qualquer maneira, lamentável e quebrado. Calma. Sua voz retumbou em seu peito contra meu ouvido. Eu te peguei. Você está segura agora. Mentiras. Lindas mentiras que alfas contavam antes de te machucar pior. Eu as tinha ouvido antes de nobres que encurralavam servos em corredores escuros. Mas seus braços permaneceram gentis apesar de sua força, cuidadosos com minhas feridas de maneiras que não faziam sentido. Sua Majestade, isso é irregular. A voz de Gideon continha um aviso. O conselho questionará por que você atende pessoalmente a uma serva. Temos curandeiros para tais assuntos. Então que questionem. O tom de Christopher não permitiu discussão. Rowan, limpe meus aposentos. Dante, traga o mestre Aldrich imediatamente. Diga a ele para trazer suprimentos para costelas quebradas e ferimentos internos. E diga a ele para vir sozinho. Mas, senhor, agora.
Passos se espalharam. O rei moveu-se pelos corredores com propósito constante, seu cheiro de alfa envolvendo-me como um escudo físico. Pinheiro e fumaça e algo mais selvagem, tempestades de montanha e vento de inverno. Meu instinto ômega gritou para eu me submeter, para me fazer menor, para pedir desculpas por sangrar em sua armadura de couro. Mas seu cheiro também fez algo inesperado. Aliviou a agonia que irradiava de minhas costelas, fez meu coração disparado desacelerar, fez a escuridão nas bordas de minha visão recuar o suficiente para me manter consciente. Subimos escadas, passando por tapeçarias que eu só tinha visto enquanto limpava. Entramos em uma ala do castelo onde os servos andavam rapidamente com os olhos baixos, onde os convidados nobres residiam, onde o poder vivia. Então, através de portas esculpidas com lobos e coroas, em aposentos que me roubaram o fôlego restante, os aposentos pessoais do rei. Eu nunca deveria ter estado aqui. Esses espaços existiam para rainhas e conselhos, para alianças nobres e cerimônias reais, não para servas ômegas que esfregavam pisos e esvaziavam penicos. Christopher me deitou em peles mais macias do que qualquer coisa que eu já tinha tocado. Sua cama, a própria cama do Rei Alfa. O pânico cortou a dor. Isso estava errado. Isso quebrou todas as regras. Eles me acusariam de sedução, de usar truques ômegas para manipulá-lo. Eles me executariam por ousar sangrar em lençóis reais. Eu tentei sentar para explicar, para sair antes que isso piorasse. Sua mão em meu ombro me parou com pressão suave. Fique quieta. Você está gravemente ferida. Mover-se só causará mais dano. Por favor, minha voz falhou. Eu não deveria estar aqui. Os aposentos dos servos. Em qualquer lugar, mas você está exatamente onde precisa estar. Seus olhos encontraram os meus, azul gelo e absolutos, e ninguém tocará em você aqui sem responder a mim. A porta se abriu de repente. Um homem idoso entrou carregando uma bolsa de couro, seu cabelo prateado selvagem como se tivesse sido acordado do sono. Mestre Aldrich, o médico pessoal do rei, e eu o havia visto no grande salão durante os banquetes, sentado perto da mesa alta, respeitado pela nobreza e temido por soldados preguiçosos. Ele me deu uma olhada e sua expressão ficou sombria. Saia da frente, Christopher. Deixe-me ver com o que estamos lidando. Sua familiaridade com o rei falava de décadas de serviço. Ele colocou sua bolsa na mesa de cabeceira e começou a me examinar com movimentos rápidos e eficientes. Eu tentei não gritar enquanto suas mãos sondavam minhas costelas. Falhei. O som que escapou foi animal e envergonhado. Costelas quebradas. Pelo menos 4. A voz do mestre Aldrich ficou mais fria a cada descoberta. Hemorragia interna, provavelmente do baço ou fígado. Hematomas graves nas costas e ombros. Suas mãos pararam em meu braço esquerdo. E estas marcas, hematomas antigos sob novos. Este não foi um incidente único. Minha vergonha queimou mais forte que a febre. Filho, ele podia ver. Tudo. Cada vez que Marcos me empurrava contra as paredes quando eu era muito lenta. Cada chute quando eu derramava algo. Toda a crueldade que eu havia aprendido a esconder sob mangas longas e movimentos cuidadosos. Há quanto tempo? As mãos do mestre Aldrich tremiam enquanto ele preparava das ataduras. Há quanto tempo isso está acontecendo com você, criança? Eu não consegui responder. Falar tornaria real. Me tornaria cúmplice do meu próprio sofrimento por suportá-lo por tanto tempo. A voz de Christopher cortou meu silêncio como uma lâmina. Há quanto tempo meu castelo abriga alguém que espanca ômegas quase até a morte? A fúria crua nessas palavras me fez encolher, mas não era dirigida a mim. Era tristeza e raiva entrelaçadas. O som de um homem descobrindo veneno em sua própria casa. Mestre Aldrich trabalhou a noite toda. Ele enfaixou minhas costelas. Deu-me doses amargas para a dor que faziam o quarto girar. Pressionou mãos cuidadosas em meu abdômen, monitorando sinais de que a hemorragia interna pioraria.
Cada toque era profissional, gentil, nada como a crueldade de Marcos. E durante tudo isso, Christopher permaneceu. Ele deveria ter ido embora, deveria ter retornado ao seu conselho de guerra, suas estratégias, seu reino que precisava ser governado. Em vez disso, ele puxou uma cadeira ao lado da cama e ficou de vigília enquanto a febre me dominava. Eu entrava e saía da consciência. Toda vez que eu acordava, ele estava lá. Uma vez senti um pano frio em minha testa. Outra vez, sua voz murmurou algo que eu não conseguia ouvir muito bem. A dor permanecia, mas sua presença impedia que ela me afogasse completamente. A luz da aurora estava entrando pelas janelas quando a febre finalmente cedeu. Minha mente clareou o suficiente para entender onde eu estava, o que havia acontecido, a impossibilidade de um rei alfa cuidar pessoalmente de uma serva ômega quebrada. Christopher inclinou-se para a frente, seus olhos injetados de sono. Mestre Aldrich disse que você acordaria em breve. Ele disse que você sobreviverá, embora a recuperação leve tempo. Eu assenti, incapaz de encontrar palavras. Sua expressão mudou para algo mais duro, mais perigoso. Agora preciso que você responda a uma pergunta com sinceridade. Sua voz caiu para quase um sussurro, mas a ordem nela era absoluta. Quem fez isso com você? Eu hesitei. Falar o nome desencadearia algo terrível. Marcos tinha conexões, amigos entre as casas nobres. Ele me chamaria de mentirosa, me pintaria como uma ômega ardilosa tentando causar problemas. Mas Christopher esperou com a paciência de alguém que havia interrogado inimigos e extraído confissões dos relutantes. E eu percebi algo que deveria ter me aterrorizado, mas que em vez disso pareceu um alívio. Ele já sabia. Ele simplesmente precisava que eu confirmasse. Marcos, o nome saiu dos meus lábios como veneno. Chefe mordomo Marcos. Por um longo momento, Christopher não disse nada. Não se moveu. Nem sequer parecia respirar. Então algo acordou por trás de seus olhos. Algo antigo e letal. Algo que me lembrou por que os reinos conquistados falavam seu nome com medo. Obrigado. Sua voz permaneceu suave e conversacional. Descanse agora. Você está sob minha proteção pessoal. Ninguém mais a prejudicará. Ele se levantou, moveu-se em direção à porta com graça predatória. Sua Majestade. Minha voz o parou no limiar. O que você fará? Ele olhou para trás para mim, e por apenas um momento eu vi além do alfa gentil que me havia levado para a segurança. Vi o rei guerreiro que havia encerrado dinastias e reescrito fronteiras. Vou ter uma conversa com meu chefe mordomo. Seu sorriso não continha calor, apenas promessa. E quando essa conversa terminar, você nunca mais precisará temê-lo. A porta se fechou atrás dele com uma quietude final. Eu deitei em sua cama, cercada por peles e luz de fogo, e entendi com terrível certeza que eu acabara de colocar algo irreversível em movimento. Ao pronunciar o nome de Marcos, eu havia selado seu destino. Passei 3 dias nos aposentos do rei, enquanto meu corpo lentamente lembrava como curar. Mestre Aldrich visitava 2 vezes ao dia, trocando curativos e monitorando sinais de infecção. Uma jovem serva chamada Petra trazia refeições em bandejas de prata, seus olhos arregalados com perguntas que ela não ousava fazer. Por que uma ômega estava nos aposentos pessoais do rei? E por que guardas estavam do lado de fora da porta com ordens para não deixar ninguém passar sem permissão real? Eu me perguntava as mesmas coisas. Christopher vinha todas as noites depois que seus deveres terminavam. Ele nunca ficava muito tempo, apenas verificava se eu tinha tudo o que precisava, se os remédios para a dor estavam funcionando, se o medo não havia retornado em sua ausência. Então ele se instalava na cadeira perto da lareira e lia livros de sua biblioteca pessoal, sua voz baixa e constante, lendo contos de heróis antigos e reinos caídos até que o sono me vencesse. Parecia um sonho, algo que se estilhaçaria quando eu acordasse. Na 4ª manhã,
Gideon e Rowan entraram com rostos esculpidos em pedra. Eu estava sentada pela primeira vez, as costelas protestando, mas suportável. Petra acabara de trazer o café da manhã, pão macio e mel, luxos que eu nunca havia provado nos aposentos dos servos. Eu larguei a bandeja quando vi suas expressões. Gideon falou primeiro, seu rosto cicatrizado cuidadosamente neutro. O rei nos pediu para investigar suas alegações sobre o chefe mordomo Marcos. Passamos 3 dias questionando servos, examinando registros, seguindo sussurros que todos ouviam, mas ninguém ousava falar em voz alta. Eu me preparei para acusações, para eles dizerem que eu havia mentido, que Marcos era respeitado, que a palavra de uma ômega não significava nada contra um homem de sua posição. Em vez disso, a voz de Gideon ficou dura como ferro de inverno. Encontramos 6 outras mulheres. As palavras atingiram como um punho em minhas costelas mal curadas. Rowan deu um passo à frente, uma pasta de couro em suas mãos. 6 servas ômegas que trabalharam neste castelo nos últimos 4 anos. Todas sofreram sob a autoridade de Marcos. Todas foram ameaçadas ao silêncio. Ele abriu a pasta, espalhou pergaminhos sobre as peles que cobriam minhas pernas, testemunhos escritos em caligrafia trêmula, nomes que eu reconhecia das cozinhas, das despensas, dos cantos invisíveis onde ômegas trabalhavam e oravam. Ninguém notou. Helena, 19 verões, jogada pelas mesmas escadas da torre 2 anos atrás, foi avisada que se falasse, Marcos garantiria que sua irmã mais nova perdesse sua posição e morresse de fome. Ela permaneceu em silêncio. Sara, 21 verões, espancada tão violentamente que não conseguiu andar por uma semana, trancada na câmara fria, até que prometesse nunca falar sobre isso. Mera, Cassandra, Joel, Thea, 7 de nós no total. 7 mulheres ômegas que Marcos havia brutalizado enquanto o castelo seguia sua rotina, enquanto nobres festejavam no grande salão, enquanto o rei conquistava reinos e nunca soube que o veneno apodrecia em sua própria casa. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia suas palavras, sua dor escrita em letras cuidadosas, finalmente dada voz após anos de silêncio forçado. Mas isso não é o pior. A voz de Rowan baixou, e eu vi fúria em seus olhos que me lembrou que ele não era apenas um estrategista, mas um guerreiro que havia matado homens em batalha. Marcos não estava agindo sozinho. Gideon produziu outro conjunto de documentos, livros razão financeiros. Encontramos estes escondidos nos aposentos privados de Marcos, registros de pagamento que remontam a 3 anos. Eu não entendi a princípio. Então vi as datas, os valores, os nomes anexados a cada transação. Lord Blackwood, Lord Heron, Lady Morven. Meu estômago virou gelo. Eles estavam pagando a ele. As palavras de Rowan vieram curtas, precisas, cada uma caindo como uma lâmina. Membros nobres do Conselho Real estavam pagando Marcos por acesso privado às servas ômegas. Ouro em troca de 1 hora, às vezes 1 noite, com mulheres vulneráveis que não tinham poder para recusar. Eu pensei que conhecia a crueldade. Pensei que Marcos me jogando escada abaixo era o ápice do que o mal parecia. Eu estava errada. Isso era sistemático, lucrativo, protegido pelas mesmas pessoas que faziam as leis e dispensavam a justiça. 14 transações ao longo de 3 anos. O dedo de Gideon traçou as entradas no livro Razão. Às vezes, a mesma ômega várias vezes. Marcos arranjaria o encontro, garantiria a privacidade e depois garantiria o silêncio por quaisquer meios necessários. Ameaças, violência. Em um caso, sua voz falhou ligeiramente. Ele disse a uma ômega que sua família sofreria acidentes se ela falasse. Quantas? Minha voz era mal um sussurro. Quantas vezes isso aconteceu antes que alguém finalmente notasse? 14 pagamentos registrados. Rowan fechou o livro Razão com fúria controlada. Mas suspeitamos que houve outros que não deixaram rastro em papel. Favores trocados em vez de ouro.
promessas de avanço, alianças políticas construídas sobre o sofrimento de mulheres ômegas, que não tinham ninguém para protegê-las. A porta do aposento se abriu. Christopher entrou e eu observei ambos os comandantes se endireitarem instintivamente. O rei olhou para mim primeiro, verificando se eu estava bem. Então seu olhar mudou para os documentos espalhados pela cama. Diga-me. 2 palavras ditas baixinho. Gideon relatou tudo. Cada nome, cada transação, cada detalhe brutal que eles haviam descoberto. Christopher ouviu sem expressão, sem movimento. Aquela quietude aterrorizante que eu tinha visto uma vez antes, vi logo antes de ele prometer que Marcos nunca mais me prejudicaria. Quando Gideon terminou, o silêncio se estendeu como um fôlego contido. Então Christopher falou, sua voz carregando o peso da autoridade absoluta. Convoquem o Conselho Real. Todos os membros, sem exceções. Nos reuniremos ao pôr do sol. Sua Majestade, o protocolo para sessões de emergência exige aviso prévio de 3 dias. Rowan começou. Eu não me importo com protocolo. Os olhos de Christopher eram gelo e fúria. Eu me importo que membros do meu conselho estejam pagando meu chefe mordomo para facilitar o assalto às servas ômegas sob meu próprio teto. Isso termina hoje. Ele se moveu para a janela, olhou para o reino que ele havia conquistado e protegido. Atrás dele, eu podia ver a tensão em seus ombros, o controle rígido mantendo a raiva contida. Eles resistirão. O aviso de Gideon foi gentil, mas firme. Lord Blackwood tem um apoio militar significativo. Lady Morven controla rotas comerciais. Se você agir contra eles sem planejamento cuidadoso, se eu não fizer nada, sou cúmplice de seus crimes. Christopher se virou e vi algo em sua expressão que me fez prender a respiração. Não apenas raiva, luto. Essas atrocidades aconteceram em meu castelo, sob meu governo, enquanto eu estava cego para o sofrimento daqueles que jurei proteger. Seu olhar encontrou o meu através da câmara. Você não é a primeira. As palavras pareciam arrancadas de algum lugar profundo. Mas por cada deus e ancestral, eu farei questão de que você seja a última. Rowan reuniu os documentos. O que você comanda? Prepare tudo. A voz de Christopher mudou para o tom de um rei emitindo ordens de batalha. Cada testemunho, cada entrada de livro-razão, cada pedaço de evidência, eu quero isso organizado e inatacável. Assim, quando o conselho se reunir, eles verão exatamente o que tem acontecido, e então eles responderão por isso. Os comandantes se curvaram e partiram, deixando-me sozinha com Christopher e o peso do que havíamos descoberto. Ele se aproximou da cama, sua expressão suavizando ligeiramente. Sinto muito por tudo isso, que isso aconteceu, que eu não soube, que você sofreu enquanto eu permaneci ignorante. Você não sabia porque fomos feitos para ser invisíveis. As palavras vieram mais facilmente agora. Ômegas aprendem cedo que falar traz punição. O silêncio nos mantém vivas. Não mais. Sua mão cobriu a minha, quente e firme. O silêncio termina hoje. Você será ouvida. Todos eles serão ouvidos. E aqueles que lucraram com esse silêncio aprenderão que algumas dívidas só podem ser pagas em ruína. Olhei para este rei alfa que estava reescrevendo todas as expectativas que eu já tive. E eu entendi algo profundo. Eu não era a primeira vítima, mas eu era a primeira que sobreviveu tempo suficiente para alcançar alguém que realmente se importava. E isso estava prestes a mudar tudo. Gideon veio me buscar 1 hora antes do pôr do sol. Você não deveria estar andando ainda. Sua voz continha preocupação enquanto ele me ajudava a levantar da cama onde eu havia passado 6 dias me curando. Mestre Aldrich me mataria se suas costelas reabrissem. Eu preciso ver isso. Minhas pernas tremeram, mas aguentaram. Eu precisava ver Christopher encarar os nobres que haviam lucrado com nosso sofrimento. Precisava ver se a justiça era real ou apenas outra linda mentira. Ele me guiou por passagens escondidas que eu nunca soubera que existiam. Corredores de servos construídos nas paredes do castelo para pessoas invisíveis se moverem sem serem vistas.
Subimos escadas estreitas, e a cada passo uma dor surda percorria minhas costelas apesar da faixa. Finalmente, emergimos em uma pequena galeria com vista para a Câmara do Conselho. Aqui, Gideon me posicionou atrás de telas de madeira esculpida onde eu podia ver sem ser vista. O rei queria que você testemunhasse isso para saber que sua voz importa, mesmo quando outros fingem não ouvi-la. Abaixo, a Câmara do Conselho se enchia de lordes e damas em seda e veludo. 30 casas nobres representadas, cada uma comandando exércitos e territórios e riquezas além da medida. Eles tomaram seus assentos em torno de uma enorme mesa circular. Vozes elevadas em especulação sobre por que haviam sido convocados com tanta urgência. Lord Blackwood sentou-se à esquerda, uma montanha de homem com prata entrelaçada em sua barba escura. Lord Heron em frente a ele, mais jovem, bonito, o tipo de sorriso que escondia crueldade. E Lady Morven perto da cabeceira, sua beleza lendária, sua ambição ainda mais. Eu os encarei. Essas eram as pessoas que haviam pago ouro para ferir mulheres como eu. As portas da câmara se abriram. Christopher entrou, flanqueado por Rowan e Dante, sua presença silenciando a conversa como uma lâmina cortando a fala. Ele usava trajes reais completos esta noite, coroa de prata torcida, manto ostentando o brasão do lobo do reino. Não o alfa gentil que se sentara ao lado da minha cama lendo. Este era o conquistador, o rei que havia terminado dinastias. Ele tomou seu lugar na cabeceira da mesa, não sentou, simplesmente ficou ali em silêncio até os sussurros morreram. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Sua voz ecoou pela câmara com autoridade absoluta. Eu convoquei essa sessão de emergência porque descobri algo que não pode esperar por protocolo ou procedimento. Rowan avançou, colocou as pastas de couro na mesa, começou a distribuir documentos a cada membro do conselho. O que é isso? A voz de Lord Blackwood retumbou. Registros financeiros, testemunhos. Que assunto exige tanto drama? O assunto de abuso sistemático ocorrendo dentro destas paredes do castelo? O tom de Christopher permaneceu estável. Por anos, sob meu próprio teto, servas ômegas foram brutalizadas. E pior, essa brutalidade foi facilitada e lucrativa por membros deste mesmo conselho. A Câmara irrompeu. Absurdo. Lady Morven se levantou, rosto corado de indignação. Você nos convoca aqui para discutir disciplina de servos. Isso está abaixo da dignidade de se sentar. 2 palavras ditas baixinho, mas carregando tal comando que Lady Morven afundou de volta em sua cadeira como se atingida. Christopher esperou até que o silêncio retornasse. Leiam os documentos diante de vocês. Leiam os testemunhos de 7 mulheres ômegas. Leiam os livros razão financeiros mostrando pagamentos feitos ao chefe mordomo Marcos. Então me digam que isso está abaixo de nossa dignidade. Eu observei os nobres folhearem as páginas, suas expressões variando de horror genuíno à fúria cuidadosamente controlada. Alguns não sabiam, mas outros, seus rostos revelavam culpa na tensão ao redor dos olhos, na maneira como seguravam o pergaminho com muita força. Isso é fabricado. Lord Heron jogou seus documentos na mesa. A palavra de servas ômegas contra nobres respeitados. Qualquer corte desconsideraria isso como calúnia, o que é precisamente porque o abuso continuou sem controle. A voz de Rowan cortou a câmara. Porque homens como você sabiam que ninguém acreditaria em vítimas cujo único crime era ter nascido ômega. Lord Blackwood se levantou, sua estrutura maciça e intimidante. Mesmo que essas acusações fossem verdadeiras, e não estou concedendo que sejam, que negócio é do trono como os nobres conduzem seus assuntos privados? O que fazemos com os servos em nosso emprego? Eles não estão em seu emprego. A voz de Christopher ficou fria. Eles são servos do castelo sob minha proteção, e o que foi feito a eles não foram assuntos privados.
Foi assalto. Assalto sistemático, lucrativo, protegido. Ele se moveu em torno da mesa com graça predatória. Parou diretamente na frente de Lord Blackwood. Você pagou Marcos 6 vezes, 3 mulheres diferentes. O último pagamento foi há 2 meses. O rosto de Lord Blackwood ficou roxo. Você ousa me acusar? Eu servi este reino por 30 anos. Meus exércitos garantiram suas fronteiras do sul. Eu não ficarei aqui e serei interrogado como um criminoso comum por um rei que mima ômegas. Ah, então talvez você devesse ter pensado nisso antes de cometer crimes como um predador comum? Christopher se virou para se dirigir a todo o conselho. Eu estou destituindo Marcos de sua posição com efeito imediato. Ele enfrentará julgamento por seus crimes, e aqueles que o pagaram entregarão terras de valor igual para compensar suas vítimas. A Câmara explodiu novamente. Isso é loucura. A beleza de Lady Morven se contorceu de raiva. Você não pode redistribuir terras nobres para servos. O precedente por si só desestabilizaria. O precedente de que nobres podem comprar acesso a ômegas vulneráveis. A voz de Christopher estalou como um chicote. Esse precedente precisa ser destruído. Sua Majestade, por favor. Um lorde mais velho se levantou, seu tom conciliatório. Entendemos sua raiva. Talvez compensação monetária, um pedido formal de desculpas, reformas para evitar futuros incidentes. Eles entregarão suas terras. O tom de Christopher não permitiu negociação. As vítimas receberão propriedade, segurança e os meios para construir vidas livres do medo. Isso é justiça. É suicídio político. Lord Harron bateu com o punho na mesa. Metade do conselho retirará o apoio. Nossos exércitos retornarão aos seus territórios. Você provocará uma guerra civil por servas ômegas. Então que seja. A Câmara ficou absolutamente silenciosa. Christopher estava diante deles. Este rei alfa que havia conquistado reinos através de brilho estratégico e alianças cuidadosas, que entendia política e poder e o delicado equilíbrio necessário para governar, e ele estava jogando tudo isso de lado por nós. Eu construí este reino sobre a força. Sua voz ecoou em cada canto da Câmara, sobre conquista e alianças e decisões calculadas. Mas qual é o objetivo da força se eu a uso para proteger apenas aqueles que já têm poder? Qual é o objetivo da justiça se ela se aplica apenas àqueles nobres o suficiente para merecê-la? Ele colocou as 2 mãos na mesa, inclinou-se para a frente. Você acha que eu temo a guerra civil? Eu lutei 7 guerras e venci todas elas. Você acha que eu temo perder seus exércitos? Eu conquistei metade deste reino com 1/3 das forças que você comanda. Você acha que eu temo as consequências políticas de escolher a misericórdia em vez da tradição? Sua voz caiu para algo mais perigoso. Eu não temo nada, exceto me tornar o tipo de governante que deixa pessoas inocentes sofrerem porque é conveniente, porque é lucrativo, porque é tradicional. Isso é insanidade. A voz de Lord Blackwood tremeu de raiva. Ômegas são servos. Eles não têm direito à propriedade, nenhum direito de exigir justiça de seus superiores. Esta é a ordem natural da ordem natural. A risada de Christopher não tinha humor. A ordem natural que permite aos fortes brutalizar os fracos. A ordem natural que torna a crueldade lucrativa. Essa ordem natural termina hoje, em meu reino sob meu governo. Lady Morven se levantou, sua voz gelada. Então você governa sozinho, Sua Majestade. A Casa Morven retira seu apoio. Voltaremos aos nossos territórios e esperaremos por um rei mais sábio para tomar o trono. Vários outros nobres se levantaram com ela, ameaças não ditas, mas claras. Christopher os observou com aquela quietude terrível. Então ele pronunciou 5 palavras que seriam lembradas na história por gerações. Isso termina agora por meu decreto. O poder irradiava dele em ondas.
Não apenas dominância alfa, mas algo mais fundamental. A autoridade absoluta de um rei que havia decidido que a misericórdia importava mais do que a política, que a justiça valia a qualquer preço. Aqueles que desejam partir podem fazê-lo. Sua voz carregava finalidade. Levem seus exércitos, voltem para seus territórios, mas saibam disso: qualquer nobre que lucra com o abuso de ômegas, qualquer lorde que trata os vulneráveis como propriedade, qualquer casa que se levanta contra este decreto se encontrará enfrentando o peso total da coroa. Não em negociação, não em compromisso, em guerra. Ele se endireitou em sua altura total. Eu sou Christopher, rei alfa destes reinos. Eu terminei dinastias e reescrevi fronteiras, e queimarei cada casa corrupta até as cinzas antes de permitir que este mal continue. A câmara prendeu a respiração. Então, lentamente, um lorde mais velho se levantou. Lorde Castellan, cuja filha era uma ômega, Sua Majestade está certo. Isso deve terminar. A Casa Castellan apoia seu decreto. Outro nobre se levantou, então outro. Não todos, mas o suficiente. Lord Blackwood olhou para Christopher com puro ódio. Você se arrependerá disso. Não. O sorriso de Christopher não tinha calor. Você sim, Gideon. Leve Lord Blackwood, Lord Heron e Lady Morven sob custódia. Eles permanecerão como convidados da coroa até que suas transferências de terras estejam completas. Isso é prisão ilegal. Isso é justiça. Christopher virou as costas para eles. A dispensa definitiva e está muito atrasada. Da minha galeria escondida, eu observei nobres discutirem e se enfurecerem e ameaçarem. Observei Christopher permanecer inabalável contra a tempestade que ele havia desencadeado. E eu finalmente entendi. Ele não estava apenas me protegendo. Ele estava declarando que ômegas importavam, que nossa dor tinha valor, agora que a velha ordem da crueldade disfarçada de tradição estava terminada. O que quer que viesse a seguir, guerra ou paz, lealdade ou rebelião, ele havia nos escolhido, e os reinos nunca mais seriam os mesmos. Eles trouxeram Marcos para a sala do trono 3 dias após a sessão do conselho. Eu estava ao lado do trono de Christopher, ainda enfaixada, mas não mais confinada à cama. Ele havia perguntado se eu queria testemunhar isso, me dado a escolha de ficar longe, de deixar a justiça se desenrolar sem me forçar a encarar meu algoz novamente. Eu escolhi assistir. A sala do trono se encheu de cortesãos e nobres, aqueles que haviam apoiado o decreto de Christopher e aqueles que permaneceram por medo em vez de lealdade. Eles se alinhavam nas paredes em seda e joias, sussurrando por trás das mãos, esperando para ver como a misericórdia ou a vingança se parecia. As enormes portas se abriram. Guardas arrastaram Marcos para a frente. Ele parecia menor do que eu me lembrava. A prisão havia tirado sua autoridade. Suas finas vestes de mordomo substituídas por roupas de prisioneiro ásperas. Correntes prendiam seus pulsos e tornozelos, chacoalhando a cada passo cambaleante. Seu rosto estava pálido como neve de inverno, os olhos vagando pela sala do trono como um animal encurralado buscando escape. Não havia nenhum. Eles o forçaram de joelhos diante do trono. Ele não olhava para mim, não levantava os olhos acima do chão de pedra, onde suas correntes puxavam como serpentes de metal. Christopher se levantou. A sala ficou em silêncio. Ele não desceu do estrado, não se moveu em direção a Marcos com ameaças ou violência. Simplesmente ficou ali, a coroa capturando a luz da tocha. Cada centímetro o rei alfa que havia conquistado reinos. Marcus Thorne. Sua voz ecoou pela câmara com clareza absoluta. Ex-chefe mordomo deste castelo. Você foi mantido sob custódia enquanto investigávamos acusações de abuso sistemático contra as servas ômegas sob sua autoridade. Marcos não disse nada. Seus ombros tremeram. A investigação está completa. O tom de Christopher permaneceu estável,
controlado. 7 mulheres se apresentaram com testemunhos. Registros financeiros provam que você aceitou o pagamento de nobres em troca de lhes fornecer acesso a essas mulheres. 14 transações registradas, provavelmente mais que não deixaram rastro em papel. Ainda assim, Marcos permaneceu em silêncio. Encontramos evidências de espancamentos, ameaças contra famílias, isolamento intencional de vítimas para garantir seu silêncio. Uma mulher você trancou em armazenamento frio até que ela concordasse em nunca mais falar sobre o que você havia feito. Outra você ameaçou com a demissão e a fome de sua irmã. Uma terceira você jogou pelas escadas da torre e deixou para morrer. Nisso Marcos se encolheu. Finalmente olhou para cima, seus olhos me encontrando ao lado do trono. Eu encarei de volta. Deixe-o ver o que ele havia feito. Deixe-o ver a Ômega que se recusou a morrer em silêncio. Você tem uma escolha. Christopher desceu os degraus do estrado com graça medida. Rowan avançou, carregando documentos e um tinteiro. Gideon estava de lado com um livro encadernado em couro. Assine todas as propriedades em seu nome para suas vítimas. Perda metade de sua riqueza acumulada para ser distribuída como compensação. Deixe este reino permanentemente banido com apenas um cavalo e suprimentos para alcançar a fronteira mais próxima. A respiração de Marcos vinha em suspiros trêmulos, ou recuse. Christopher parou a 3 passos de distância, e em frente à execução pública na Praça do Mercado, com cada crime que você cometeu proclamado para todos ouvirem. Seu nome de família destruído, seu legado nada além de vergonha. A sala do trono prendeu a respiração. Você tem até eu terminar de falar para decidir. A voz de Christopher nunca subiu, nunca caiu, permaneceu no mesmo tom que ele usaria para ordenar formações de tropa ou aprovar acordos comerciais. Se você assinar, você parte com sua vida. Você será escoltado até a fronteira e liberado. Se você recusar, Dante executará sua execução ao amanhecer de amanhã. E eu pessoalmente garantirei que cada detalhe de seus crimes seja registrado nas histórias do reino. Ao meu lado, a mão de Dante repousava no punho de sua espada. Eu podia ver a esperança em seus olhos, o desejo de que Marcos recusasse, para lhes dar uma desculpa para sangue e aço. Marcos olhou para os documentos, para Christopher, para os nobres reunidos assistindo sua humilhação. Então ele desmoronou. Eu assinarei. Sua voz falhou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Por favor, eu assinarei tudo. Apenas deixe-me viver. Decepção brilhou na expressão de Dante. Rowan colocou os documentos no chão diante de Marcos, cuidadoso para não se aproximar demais do homem que havia causado tanto sofrimento. Leia cada um em voz alta antes de assinar. Gideon abriu seu livro, caneta pronta. Sua confissão completa será registrada. E assim Marcos leu a escritura de propriedade de sua propriedade familiar transferida para mim. Propriedades menores divididas entre Helena, Sara, Mera, Cassandra, Joel e Thea. Metade de sua riqueza acumulada ao longo de décadas de serviço e crueldade dividida em 7 partes. A cada assinatura, sua mão tremia mais forte. A cada documento, ele diminuía ainda mais. Quando as propriedades foram estabelecidas, Gideon deu um passo à frente. Agora sua confissão. Cada crime, cada mulher, cada pagamento recebido. Não deixe nada de fora ou o acordo será anulado e você enfrentará o carrasco. Marcos falou por 1 hora, detalhou cada crueldade, cada transação, cada momento em que ele escolheu ouro e poder sobre a humanidade básica. A caneta de Gideon arranhava o pergaminho, registrando palavras que serviriam de testemunho para sempre. A corte assistia em silêncio. Alguns nobres pareciam doentes, outros zangados, alguns satisfeitos que a justiça estava finalmente sendo servida. Quando Marcos terminou, sua voz estava quebrada. Está feito.
Christopher sinalizou os guardas. Levem-no para os estábulos. Deem-lhe um cavalo, água, comida para 3 dias. Escortem-no até a fronteira norte e liberem-no. Sua Majestade, certamente, Marcos começou. Você não tem mais permissão para falar em minha presença. A voz de Christopher ficou fria como pedra da montanha. Você tem sua vida. Isso é mais misericórdia do que você merece, mais do que você mostrou a qualquer mulher sob seu poder. Os guardas puxaram Marcos para seus pés. Se você um dia retornar a este reino, Christopher continuou, o acordo é anulado. Você será executado no local. Se eu ouvir relatos de você prejudicando ômegas em qualquer terra, eu o caçarei pessoalmente. Esta é sua única chance. Não a desperdice. Marcos acenou freneticamente, as correntes chacoalhando. Eles o arrastaram para fora da sala do trono. Seus soluços ecoaram nas paredes de pedra, até que as portas se fecharam, cortando o som. O silêncio se instalou como neve. Christopher virou-se para mim. Isso é justiça suficiente? Ele perguntou baixinho, apenas para meus ouvidos. Eu teria lhe dado o sangue dele se você quisesse. Pensei nisso, em vingança e violência, e se sua morte curaria alguma coisa. Isso é o suficiente. Minha voz estava firme. Ele perde tudo. Sua posição, sua riqueza, sua casa, seu nome. Ele vive, mas apenas como nada. Apenas como exatamente o que ele nos fez sentir. A expressão de Christopher suavizou ligeiramente. Então está terminado. Ele se dirigiu à corte uma última vez. Que isso sirva de precedente. Qualquer um que prejudique aquele sob minha proteção, qualquer um que trate a vulnerabilidade como convite à crueldade, enfrentará a mesma escolha. Restituição e exílio ou execução e vergonha eterna. Ele olhou para cada nobre por sua vez. A velha ordem está morta. O que surge em seu lugar será construído sobre a justiça, não a tradição, sobre a proteção, não a exploração. E qualquer um que não possa aceitar isso não tem lugar em meu reino. Ao pôr do sol, Marcos estava além de nossas fronteiras. 7 escrituras de propriedade jaziam nos aposentos do mestre Aldrich, esperando para serem distribuídas. E eu estava na sala do trono ao lado de um rei alfa, que havia escolhido a misericórdia quando a violência teria sido mais fácil, ou a justiça quando a tradição teria sido mais simples. O acerto de contas estava completo. Não através de sangue, embora todo alfa naquela sala o quisesse, através de algo mais difícil, mais permanente, através de fazer nosso sofrimento importar mais do que sua vida. E isso, percebi, era a forma mais verdadeira de justiça. Os aposentos do mestre Aldrich tornaram-se um lugar de transformação. 7 pergaminhos jaziam em sua mesa de trabalho, cada um selado com cera vermelha escura, ostentando o selo real de Christopher. O lobo e a coroa impressos para sempre. 7 escrituras de propriedade que reescreveriam não apenas nossas vidas, mas a própria base do que os ômegas poderiam se tornar neste reino. Eu estava ao lado da janela, observando a luz da aurora rastejar pelos terrenos do castelo. 2 semanas se passaram desde o banimento de Marcos. 2 semanas de costelas curando e conversas tranquilas com o rei que perguntava sobre meus sonhos em vez de meu serviço. 2 semanas me perguntando se isso era real ou se eu acordaria para me encontrar de volta nas cozinhas, esfregando o chão até meus joelhos sangrarem. A porta se abriu. Christopher entrou com Gideon e Rowan, seus braços cheios de documentos adicionais. Você está pronta? A voz de Christopher era gentil. Podemos esperar mais se você precisar de mais tempo para se curar. Eu estou pronta. As palavras vieram mais fortes do que eu esperava. Eu quero ver isso terminado. Ele sorriu. Aquela expressão rara que transformava seu rosto de guerreiro em algo mais suave. Então vamos dar às 7 mulheres seus futuros. Eles nos chamaram uma a uma. Delena veio primeiro. Eu mal a reconheci sem o medo que geralmente curvava seus ombros. Ela tinha a minha idade, 19 verões.
uma ômega com cabelo escuro que ela mantinha trançado firmemente contra o crânio. Havíamos trabalhado lado a lado nas despensas, esfregando as sedas dos nobres enquanto fingíamos não ouvir suas piadas cruéis sobre as servas ômegas. Helena, Christopher gesticulou para a mesa. Venha à frente, por favor. Ela se aproximou como se pudesse fugir a qualquer momento. Seus olhos voaram para os pergaminhos. Para mim, de volta para Christopher. Você disse a Gideon que Marcos a jogou pelas escadas da torre 2 anos atrás, que ele ameaçou a posição de sua irmã se você falasse. A voz de Christopher não continha julgamento, apenas reconhecimento. Aquela irmã ainda trabalha nas cozinhas. Sim, Helena assentiu em silêncio. Ela foi promovida a chefe de cozinha a partir desta manhã. Salário integral, posição permanente. Mas isso é separado disso. Rowan levantou um pergaminho, quebrou o selo com cerimônia cuidadosa. Esta é a escritura de uma propriedade 3 dias ao norte. 50 acres de floresta de pinheiros, uma cabana, um riacho para a água fresca. Disseram-me que você cresceu nos territórios do norte antes de vir para cá. Os olhos de Helena se arregalaram. Como você? Perguntamos o que importava para você. O tom de Christopher sugeria que isso era óbvio. A propriedade é sua, sem aluguel, sem tributo, sem contrato que aprenda ao serviço. Sua para manter, para vender, para passar para seus filhos se você escolher, livre e desimpedida. Helena pegou o pergaminho com as mãos trêmulas, encarou as palavras escritas em caligrafia formal no selo que o tornava lei. Eu possuo isso, sua voz falhou. Verdadeiramente, verdadeiramente. A expressão de Christopher suavizou. Você nunca mais terá que temer Marcos ou qualquer um como ele. Você tem terra, renda dos direitos de madeira, segurança. Isso é o que a justiça parece. Helena irrompeu em lágrimas. Rowan a acalmou gentilmente, ajudou-a a se sentar em uma cadeira. Gideon colocou um lenço em suas mãos enquanto ela soluçava anos de medo e dor e esperança desesperada. Sarah veio em seguida. Ela era mais velha que o resto de nós. 21 verões, mas parecendo antiga. Eu conhecia sua história de conversas sussurradas no salão dos servos. Lord Heron havia pago Marcos por acesso a ela 3 vezes separadas. 3 vezes ela havia suportado o que ninguém deveria sobreviver uma vez. Ela entrou nos aposentos do mestre Aldrich com a cabeça erguida, mas eu vi o tremor em suas mãos. Sarah. Christopher não a fez se aproximar, simplesmente levantou um pergaminho e leu em voz alta. A propriedade de verão de Lord Heron, 160 acres, casa senhorial de pedra, vinhedo produzindo vinho suficiente para vender com lucro substancial. Além disso, 10.000 peças de ouro apreendidas do tesouro pessoal de Lord Heron. Sarah ficou absolutamente imóvel. Você sofreu 3 agressões documentadas. A voz de Christopher ficou dura. Nenhuma quantidade de propriedade ou ouro pode desfazer esse dano, mas pode lhe dar os meios para construir a vida que você escolher. A propriedade é lucrativa o suficiente para que você nunca mais precise trabalhar, a menos que deseje. A escolha é sua. Ele atravessou a câmara, colocou a escritura em suas mãos pessoalmente. Sinto muito que isso tenha acontecido em meu reino sob minha supervisão. Você merecia proteção. Você recebeu crueldade em vez disso. Isso a falha e me envergonha. Sarah olhou para ele, este rei alfa pedindo desculpas a uma serva ômega. Então ela olhou para a escritura. Eu posso realmente nunca mais trabalhar. Nunca mais ter que se curvar e se esforçar e orar para permanecer invisível. Nunca. A palavra de Christopher era absoluta. Você é uma proprietária agora. Nobres terão que tratá-la com respeito ou responder a mim. Ela riu então, selvagem e quebrada e livre. O som ecoou nas paredes de pedra como um pássaro escapando de sua gaiola. Um por um eles vieram. Meera recebeu terras agrícolas apreendidas das propriedades de Lady Morven.
Solo rico perfeito para culturas, uma casa robusta, equipamento para começar a plantar. Cassandra conseguiu uma propriedade perto da fronteira leste com um moinho, direitos de água que gerariam renda por gerações. Joel recebeu uma pequena propriedade com pastagens de ovelhas. O comércio de lã sozinho a manteria confortável para a vida. Thea, a mais jovem, aos 17 verões, recebeu uma propriedade na cidade com 3 lojas que pagavam aluguel. Renda estável, respeitável, segura. Cada mulher entrou assustada e saiu transformada, não apenas pela propriedade, mas pelo reconhecimento de que nosso sofrimento importava. Que a justiça poderia ser real em vez de apenas uma palavra que os nobres usavam para manter o controle. Finalmente, Christopher se virou para mim. Eu havia esperado, observando cada mulher descobrir seu futuro, observando séculos de tradição desmoronarem em algo que parecia esperança. Alina. Ele levantou o último pergaminho. Isso pertencia à família de Marcos por 4 gerações. Pequena propriedade 2 dias ao sul, terras agrícolas, chalé, pomar produzindo maçãs e peras. Não a maior propriedade, mas lucrativa, pacífica, sua. Eu peguei a escritura com mãos que não tremiam mais. Olhei para meu nome escrito em caligrafia formal. Alina, proprietária de terras. Alina, livre. Você me jogou pelas escadas da torre. A voz de Christopher era baixa. Você rastejou pelo meu castelo, sangrando e quebrada. Você tinha todas as razões para morrer em silêncio como Marcos pretendia. Em vez disso, você sobreviveu tempo suficiente para me alcançar. Para falar quando o silêncio era mais seguro, para confiar quando a confiança era tola. Ele encontrou meus olhos. Esta propriedade não é caridade, não é bondade. É o que você ganhou ao se recusar a desaparecer. Ao sobreviver quando sobreviver, era a coisa mais corajosa que você poderia fazer. Olhei para as outras mulheres de pé nos aposentos do mestre Aldrich. 7 servas ômegas que haviam esfregado pisos juntas, que haviam sussurrado conforto em cantos escuros, que haviam suportado crueldades que nunca falávamos em voz alta. Agora nós tínhamos escrituras de propriedade, tínhamos futuros, tínhamos a prova de que o sofrimento poderia ser respondido com algo além de mais sofrimento. Christopher nos gesticulou em direção à porta. Venham, o grande salão está preparado. Eu quero que toda a corte testemunhe isso. Caminhamos por corredores onde um dia nos movemos invisíveis e silenciosas, mas desta vez os guardas assentiram com respeito. Nobres se afastaram, servos que haviam trabalhado ao nosso lado nas cozinhas e sussurrado palavras de esperança. O grande salão estava cheio de cortesãos. A mesma câmara onde eu havia desabado 2 semanas atrás, onde Christopher havia se ajoelhado ao meu lado e perguntado quem me havia machucado. Entramos juntas, 7 mulheres ômegas flanqueando nosso rei. A voz de Christopher ressoou clara e absoluta. Estas mulheres foram feridas sob meu teto, pelo meu chefe mordomo e nobres em quem eu confiava. Esse dano não pode ser desfeito, mas pode ser respondido. Ele gesticulou para nossas escrituras. Cada uma dessas mulheres agora possui propriedade apreendida daqueles que as machucaram. Cada uma é uma proprietária com plenos direitos sob a lei do reino. Cada uma será tratada com o respeito e a dignidade que sempre mereceram. Mas foram negadas. A corte olhou para nós. 7 ômegas que haviam sido invisíveis de repente visíveis, de repente importando. Que isso sirva como a nova ordem. As palavras de Christopher carregavam o peso da lei. Em meu reino, vulnerabilidade não equivale a descartabilidade. O sofrimento será respondido com justiça, e qualquer um que prejudique aqueles sob minha proteção perderá tudo o que valoriza. Ele olhou para nós então, e eu vi algo em seus olhos que me fez prender a respiração. Não pena, não caridade. Reconhecimento, nos vendo como pessoas dignas de proteção, não apesar de nossa natureza ômega.
mas simplesmente porque existíamos. Estávamos naquele grande salão segurando pergaminhos que provavam que importávamos. Marcos havia fugido com nada além de vergonha. Os nobres que lucraram com nossa dor haviam perdido terras e status. E nós permanecíamos com propriedade, com futuros, com o conhecimento de que às vezes, raramente, a justiça não era apenas uma palavra, mas uma ação que transformava vidas. 7 mulheres ômegas, 7 escrituras de propriedade e séculos de tradição desmoronando em algo que parecia quase esperança. Contudo, notícias viajavam mais rápido que corvos. Em uma semana, cada canto do reino sabia o que havia acontecido. O rei Alfa havia dado terras às servas ômegas, havia tirado propriedades de nobres, havia banido seu chefe mordomo e reescrito os séculos de tradição porque 7 mulheres disseram que haviam sido feridas. As reações dividiram o reino como um machado na madeira. 3 casas nobres retiraram seu apoio inteiramente, empacotaram suas cortes e voltaram para seus territórios, enviando cartas formais declarando Christopher incapaz de governar. Muito mole, eles disseram, muito preocupado com servos para manter a ordem adequada. Um rei que valorizava o testemunho ômega sobre o privilégio nobre era um rei que havia esquecido o que força significava. Deixe-os ir. Christopher leu suas cartas em seu estudo enquanto eu estava por perto, ainda muito ferida para a jornada para minha nova propriedade. Um reino construído sobre o sofrimento dos vulneráveis merece cair, mas você precisa de seus exércitos. Eu mantive minha voz cuidadosamente neutra, não querendo ultrapassar os limites. E se os territórios do sul se rebelarem? E se? Então eu lidarei com isso. Ele colocou as cartas de lado. Eu conquistei este reino uma vez. Posso fazê-lo novamente se necessário, mas não farei concessões nisso. Nem por conveniência política, nem por ninguém. Outras respostas vieram rápidas e avassaladoras. Lord Castellin, cuja filha era ômega, enviou uma promessa de lealdade eterna, junto com uma carta pessoal agradecendo a Christopher por tornar o reino mais seguro para sua filha. Lady Ashford, que tinha um neto ômega, doou fundos para estabelecer um abrigo para ômegas fugindo de abuso. Casas menores com membros da família ômegas que eles haviam escondido com vergonha, de repente, se sentiram seguras o suficiente para reconhecê-los publicamente. O povo comum respondeu de maneira diferente ainda. Gideon trouxe relatos dos mercados e aldeias. Mães estão chorando nas ruas, ele disse uma noite, chorando de alívio que seus filhos ômegas poderiam ter futuros além da servidão e do medo. Rowan acrescentou suas observações. Eu ouvi um comerciante na Cidade Baixa contando à sua filha sobre você, Sua Majestade, dizendo a ela que até reis podem escolher a misericórdia, que o poder não exige crueldade. Christopher ouviu esses relatos com uma expressão que eu estava aprendendo a ler. Não orgulho exatamente, mas como alguém descobrindo que poderia ser digno da coroa que usava. O próprio castelo se transformou. Servas ômegas que haviam se movido por corredores invisíveis de repente andavam com a coluna mais ereta. Não ousadas, ainda não, mas menos curvadas pelo medo. A equipe da cozinha sussurrava meu nome como um talismã. A garota que sobreviveu, aquela que alcançou o rei. Eu queria dizer a elas que eu não era especial, que eu simplesmente estava muito quebrada para rastejar para qualquer outro lugar. Mas Petra, a jovem serva que trazia minhas refeições, discordou. Você foi corajosa. Ela colocou a bandeja do jantar com reverência cuidadosa. Você falou quando falar significava morrer. Isso importa, senhorita Alina. Senhorita, não apenas Alina, não serva ou ômega ou coisa invisível. Senhorita, o escândalo da minha residência contínua perto dos aposentos do rei proporcionou entretenimento sem fim para cortesãos com nada melhor para discutir. Ela está morando nos aposentos de hóspedes, eles sussurravam por trás de mãos perfumadas. Perto dos aposentos de Sua Majestade,
sem chaperona, impróprio. Ela está se recuperando de ferimentos quase fatais, outros retrucavam. Onde mais ela deveria ficar? Nos aposentos dos servos onde ela foi atacada. Assim os sussurros me seguiam pelos corredores. Alguns cruéis, a maioria simplesmente curiosos. Uma serva ômega, residindo na ala nobre, comendo refeições em pratos de prata, lendo livros da biblioteca real. Deveria ter parecido errado. Deveria ter parecido como vestir roupas que não serviam. Em vez disso, parecia respirar livremente pela primeira vez. Christopher visitava todas as noites depois que seus deveres terminavam. Sempre batia, sempre esperava permissão para entrar em meus aposentos. Pequenas cortesias que os nobres tomavam como garantidas, mas que eu nunca havia experimentado de nenhum alfa. Como estão as costelas? Ele perguntava, acomodando-se na cadeira perto da lareira que havia se tornado seu lugar costumeiro. Melhor, menos dor quando eu respiro. Mestre Aldrich diz, mais uma semana antes que eu possa viajar com segurança. Bom, então ele pegava um livro de sua coleção particular. Hoje à noite eu trouxe Poesia dos Territórios do Norte. Pensei que você poderia gostar. Líamos juntos, sua voz profunda dando vida a palavras antigas. Histórias de heróis e batalhas, sim, mas também contos mais calmos, fazendeiros e primeiras neves, mães e colheitas, vidas simples vividas com dignidade. Entre poemas, conversávamos. Não sobre meu serviço ou seu reino a princípio, tópicos mais seguros, quais comidas eu preferia, se eu gostava mais do inverno ou do verão. Pequenas coisas que nos lembravam que eu era uma pessoa, não apenas uma vítima a ser protegida ou um problema a ser resolvido. Gradualmente, as conversas se aprofundaram. Eu contei a ele sobre minha mãe, morta há 5 anos de febre. Como ela também era ômega, mais forte. Como ela me ensinou a ler em segredo, porque ela dizia que o conhecimento era a única coisa que eles não podiam tirar de você. Ele me contou sobre seu pai, um rei severo que valorizava essa conquista acima de tudo. Como Christopher havia aprendido a governar através do medo porque esse era o único modelo que ele conhecia. Como ele às vezes se perguntava se era capaz de ser algo além de uma arma apontada para problemas. Você é mais que isso. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Você escolheu a misericórdia quando a violência teria sido mais fácil. Isso também exige força. Sua expressão mudou. Vulnerável de uma forma que eu suspeitava que poucas pessoas jamais testemunharam. Eu passei toda a minha vida aprendendo a ser duro, imóvel. Reis que se importam demais cometem erros. Meu pai disse, mostre fraqueza e os inimigos a explorarão. Pensei nisso, na diferença entre fraqueza e compaixão. Talvez seu pai estivesse errado. Talvez se importar não seja fraqueza. Talvez seja a única coisa que faz o poder valer a pena ter. E então Christopher ficou quieto por um longo momento, então suavemente. Você é sábia além de seus anos, Alina. Eu sou ômega. Aprendemos cedo a ler as pessoas, a entender o que elas realmente querem dizer por trás de suas palavras. É assim que sobrevivemos. Você não deveria ter que apenas sobreviver. Sua voz carregava convicção. Você deveria ser capaz de viver, de sonhar, de se tornar o que desejar sem medo. Com o que você sonha? Eu perguntei. Reis também devem sonhar. Ele olhou para mim com olhos que continham séculos de solidão. Eu sonho em governar um reino onde a proteção importa mais que o poder. Onde as pessoas se sintam seguras em vez de com medo. Onde eu sou mais do que apenas um conquistador. Você já é isso, eu disse. Você só precisava se lembrar. O reino se transformou ao nosso redor, enquanto nos sentávamos naquele aposento todas as noites conversando, lendo, lentamente nos tornando algo que nenhum de nós esperava. E não rei e súdito, não alfa e ômega. Apenas 2 pessoas que haviam salvado uma a outra.
aprendendo que a misericórdia podia ser sua própria forma de força. Fora das muralhas do castelo, mães em mercados contavam às suas filhas sobre o rei Alfa, que reescreveu leis para proteger os vulneráveis. Nobres debatiam se a compaixão tornava os governantes fracos ou se a crueldade sempre fora a verdadeira fraqueza. Servas ômegas em todo o reino sussurravam esperança, onde antes só conheciam o medo. E nos aposentos de hóspedes perto da ala do rei, eu me curei. Não apenas minhas costelas quebradas, mas algo mais profundo. A parte de mim que acreditava que eu era descartável, sem valor, destinada apenas a servir e sofrer. As visitas noturnas de Christopher, suas perguntas sobre meus sonhos, seu genuíno interesse em meus pensamentos, eles reconstruíram o que Marcos havia tentado destruir. Minha sensação de que eu importava. 3 semanas depois do meu colapso no grande salão, o mestre Aldrich me declarou apta para viajar. Minhas costelas haviam sarado o suficiente para a jornada de 2 dias para o sul, para minha propriedade, meu novo lar, meu futuro. Christopher estava em meus aposentos enquanto eu me preparava para partir. Uma tensão estranha entre nós que não existia antes. Você visitará? Perguntei, odiando como minha voz soava pequena. Para verificar a propriedade, para ter certeza de que tudo está em ordem. Eu visitarei. Seus olhos continham promessas que ele não pronunciava em voz alta, não apenas pela propriedade. Ele mesmo me ajudou a entrar na carruagem, sua mão demorando na minha por um instante a mais do que o necessário. Enquanto nos afastávamos do castelo, olhei para as torres onde quase morri, onde descobri que a justiça poderia ser real, onde um rei escolheu me ver como humana em vez de descartável. O reino estava se transformando, e eu também. De vítima a sobrevivente, de serva a proprietária de terras, de invisível à vista. A jornada para o meu futuro havia começado, e pela primeira vez em meus 19 verões, eu acreditei que o futuro poderia conter algo além do medo. 3 luas depois de eu colapsar no grande salão, eu caminhei sem dor pela primeira vez. Não os movimentos cuidadosos de alguém protegendo costelas quebradas, não as respirações superficiais de alguém com medo de que seu corpo pudesse traí-los novamente. Eu caminhei como uma pessoa que possuía seus próprios passos, seu próprio futuro, sua própria vida. Christopher me acompanhou até minha propriedade, insistindo em cavalgar ao lado da minha carruagem em vez de enviar guardas. Viajamos por uma paisagem primaveril, despertando do domínio do inverno. Flores silvestres pontilhavam os prados em roxo e dourado. Fazendeiros trabalhavam seus campos, fazendo uma pausa para se curvar enquanto o rei Alfa passava, seus olhos arregalados quando viam uma ômega em uma bela carruagem ao lado dele. A jornada levou 2 dias. Ficamos em uma estalagem na primeira noite, e Christopher insistiu que eu pegasse o melhor quarto enquanto ele vigiava do lado de fora da minha porta, protegendo-me ainda, mesmo aqui, mesmo quando Marcos já estava longe, além das fronteiras. Na segunda tarde, chegamos ao topo de uma colina, e eu vi minha terra. 50 acres estendendo-se verdes e dourados sob o céu claro, um pomar carregado de flores de maçã, campos prontos para o plantio e, no centro, uma cabana. Pequenas, mas robustas paredes de pedra e um telhado de palha, fumaça subindo da chaminé, onde alguém a havia preparado para minha chegada. Eu possuía isso. O pensamento continuava se repetindo. Impossível e verdadeiro. Uma ômega, que uma vez esfregou pisos de castelo até seus joelhos sangrarem, agora possuía a propriedade. Não pagava tributo, não respondia a nenhum mestre cruel. Livre. Christopher desmontou primeiro, então me ajudou a sair da carruagem com cortesia cuidadosa. Sua mão demorou na minha por um instante a mais do que o necessário. Caminhamos pelo pomar juntos, flores de maçã flutuando como neve ao nosso redor. Ele me mostrou os marcos da propriedade, explicou o sistema de irrigação,
Apontou onde os antigos proprietários haviam planejado expandir, mas nunca terminaram. Isso é seu para fazer o que quiser. Sua voz continha uma certeza tranquila. Cultive-a você mesma. Contrate trabalhadores. Alugue a terra para outros. A escolha é inteiramente sua. Toquei uma macieira sentindo a casca áspera sob minha palma. Real, sólida, minha. A cabana era perfeita. Um quarto principal com lareira, uma câmara menor para dormir, uma cozinha com janelas de verdade, móveis simples já arranjados, lençóis limpos na cama, potes de compotas na despensa, presentes de fazendeiros vizinhos que tinham ouvido que uma mulher ômega agora possuía a propriedade e queriam me dar as boas-vindas. Eu estava na soleira da minha casa e senti algo se abrir dentro do meu peito. Não dor desta vez, algo mais. Alegria, talvez, ou esperança, ou a percepção de que eu havia sobrevivido quando sobreviver parecia impossível. Christopher estava ao meu lado, este rei alfa que havia reescrito leis para me salvar, e a outras 6. Você sabe, minha proteção continua, não por obrigação, mas por escolha. Eu sei, eu me virei para encará-lo. Você escolheu a misericórdia em vez da tradição, a justiça em vez da conveniência. Essa foi a coisa mais honrosa que qualquer governante poderia fazer. Foi a única coisa que eu pude fazer e ainda me encarar no espelho. Ele olhou para mim com aqueles olhos azul gelo que haviam aprendido a gentileza. As outras mulheres estão prosperando, você sabe. Gideon envia relatórios. Conte-me. Eu queria ouvir. Precisava saber que todos nós havíamos encontrado futuros. Helena abriu uma casa de cura nos territórios do norte. Ela usa ervas da floresta da maneira que sua mãe a ensinou. Sara fundou uma escola para crianças ômegas, ensinando-as a ler e escrever. Mera estabeleceu um santuário para ômegas, fugindo de abuso, dando-lhes refúgio seguro. As outras estão cultivando, negociando, construindo vidas que elas escolhem, em vez de vidas impostas a elas. 7 mulheres, 7 futuros que nunca deveriam ter sido possíveis. E você? Christopher se aproximou, sua voz caindo para algo mais íntimo. O que você construirá aqui, Alina? Eu não sei ainda. A honestidade parecia certa. Talvez eu cultive. Talvez eu abra minhas portas para ômegas que precisam de descanso. Talvez eu simplesmente aprenda a viver sem medo. Isso parece ambicioso o suficiente, ele sorriu. Raro e genuíno. Posso visitar? Não como rei verificando um decreto real, mas como ele parou, procurando palavras. Como alguém que quer vê-la prosperar, meu coração fez algo complicado em meu peito. Como um amigo, como o que você quiser que eu seja. Sua mão encontrou a minha, quente e firme. Eu reescrevi leis para a justiça, mas eu fiquei ao lado de sua cama por algo inteiramente diferente. Eu olhei para este rei alfa que havia se ajoelhado ao meu lado quando eu estava morrendo, que havia escolhido me ver como humana em vez de descartável, que visitava todas as noites para ler poesia e perguntar sobre meus sonhos. Então sim, minha voz veio forte e clara. Visite quantas vezes quiser, como Christopher, não apenas como rei. Seu alívio era visível. Obrigado, então. Estávamos em nossa porta observando o sol pintar a paisagem em ouro e âmbar. Atrás de nós, outras 6 mulheres estavam construindo futuros. Diante de nós, um reino lentamente aprendendo que a misericórdia era a força, que a proteção importava mais que a tradição. E entre nós, algo frágil e novo. O começo do que poderíamos nos tornar. Quando os títulos não importavam, quando Alfa e Ômega não significavam nada, exceto 2 pessoas que haviam salvado uma a outra. Eu havia rastejado por corredores da meia-noite esperando morrer. Em vez disso, encontrei salvação de uma fonte impossível. Um rei perigoso que escolheu a honra sobre a conveniência, a justiça sobre o lucro, a misericórdia sobre cada regra que dizia que pessoas como eu não mereciam.
Às vezes, isso é o suficiente. Às vezes, é tudo. Eu me virei para Christopher, este homem que havia reescrito um reino para 7 mulheres que não importavam para ninguém além dele, pronto para ver o resto da propriedade. Ele ofereceu seu braço como se eu fosse uma dama, não uma ex-serva. Lidere o caminho. Esta é sua terra, seu futuro. Eu sou apenas privilegiado por testemunhar isso. Caminhamos por flores de maçã e luz do sol da primavera, e eu entendi algo profundo. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma sobrevivente, uma proprietária de terras, uma mulher com escolhas. E o que quer que viesse a seguir, eu o enfrentaria não como alguém descartável, mas como alguém que importava. Porque às vezes, contra todas as probabilidades, a justiça é real. E às vezes, ela muda tudo. Antes de ir, diga-me de onde você está assistindo. E se esta história tocou seu coração, se a jornada de Alina de serva quebrada, proprietária de terras, a fez acreditar na justiça, deixe uma avaliação. Seu apoio nos ajuda a criar mais histórias onde os vulneráveis encontram proteção, onde a misericórdia derrota a crueldade e onde o amor cresce nos lugares mais inesperados. O que você achou? Deixe seus pensamentos